Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Curto e Crítico e hoje vamos falar sobre uma notícia importante que saiu aí em várias mídias, tá? Sobre aquela brasileira naturalizada americana, Flávia Magalhães, que já mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ela é uma cidadã já americana, tá? E que Moraes derrubou suas redes sociais, emitiu pedido de prisão contra ela, sendo ela uma americana em solo americano, totalmente diferente das leis do Brasil, tá? E a reviravolta é que Elon Musk do SpaceX, do Tesla, do X, agora o antigo Twitter, Elon Musk, que foi o criador do PayPal, o primeiro sistema de pagamento online, ofereceu seus advogados para defendê-la, tá? Ou seja, Moraes, cada dia que passa, se enrolando mais. Se ele acha que nada pode afetá-lo, porque ele aqui no Brasil é o todo-poderoso, ele engana-se, porque existem leis internacionais. Ele sabe muito bem disso. Só que diferente, essas leis internacionais são feitas de forma correta, segue-se o trâmite legal da justiça, tá? Entre as justiças ali, entre os países que têm acordo. Diferente das leis internacionais que ele tentou aplicar em cidadãos em outros países, passando direto por tudo, chegando, mandando prender e acabou. Prende-se, vai lá, prende-se e extradita, e não é assim que funciona, tá? Vamos entender esse caso aí, saiu na Revista Oeste, e é de Edilson Salgueiro. Elon Musk oferece equipe de advogados para a brasileira alvo de Moraes. Flávia Magalhães recebeu apoio jurídico depois de mandado de prisão expedido pelo ministro do STF. Advogados pagos pelo empresário Elon Musk se reuniram com a cidadã brasileira naturalizada norte-americana Flávia Magalhães para ajudá-la em sua defesa jurídica nos Estados Unidos. Ela revelou a informação em 19 de outubro durante entrevista ao Jornal da Oeste, primeira edição. Flávia Magalhães é alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos das chamadas milícias digitais. A equipe de Elon Musk entrou em contato com... abre aspas, né, ela falando. A equipe de Elon Musk entrou em contato comigo, pediu que eu fosse a Washington e colocou uma bancada de advogados à minha disposição, afirmou. Não vou pagar nada, eles me defendendo. Residente na Flórida há 23 anos, mais de 20 anos, né? Ela mora lá. Flávia Magalhães é cidadã norte-americana desde 2012 e disse estar impedida de entrar no Brasil desde 2024. Nem seu advogado, Paulo Faria, teve acesso ao número do processo no Supremo Tribunal Federal. Até hoje, meu advogado não sabe o que estou sendo acusado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que as pessoas não têm acesso aos seus processos? Como é que vai saber o que está acontecendo? O caso ganhou proporções internacionais em junho de 2023, quando suas contas no X foram bloqueadas no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávia Magalhães só soube da decisão depois de receber mensagens de seguidores informando que seu perfil estava indisponível no território brasileiro por uma determinação judicial. Em dezembro do mesmo ano, Flávia Magalhães viajou ao Recife para tratar de um procedimento dentário e disse ter sido surpreendida pela Polícia Federal no desembarque. Na ocasião, agentes a informaram que havia uma ordem para reter o seu passaporte brasileiro sob a acusação de falsificação. Abre aspas, ela fala aqui. Nunca falsifiquei nada, salientou. Continua. Sou cidadã norte-americana, tenho toda a documentação legal. Era perseguição política. Ela voltou aos Estados Unidos alguns dias depois e afirmou que, ao realizar uma consulta pública em um banco de mandados, descobriu que Alexandre de Moraes havia decretado sua prisão em 8 de fevereiro de 24. Abre aspas. Se tivesse voltado ao Brasil naquele mês, teria sido presa no aeroporto, disse ela. Sem acesso aos autos, Flávia Magalhães disse que nunca foi oficialmente notificada sobre as acusações. Ao ser interpelada se existe denúncia formal do Ministério Público Federal, respondeu, abre aspas, meu advogado não tem acesso aos autos, não sabemos o que há no processo, nem qual é a acusação concreta. Meu Deus do céu, e o que o Brasil se tornou. Ela também disse que não integra nenhum grupo político nem organização investigada pelo STF. Colocaram-me como foragida do 8 de janeiro, mas no dia 8 eu estava viajando em um cruzeiro com amigos, contou. Abre aspas. Nunca usei tornozeleira eletrônica, isso tudo é mentira. Criaram uma narrativa para me incriminar. Fecha aspas. Caso aí agora com Elon Musk, né? O caso chamou a atenção dos Estados Unidos em 2024, quando Christopher Landau, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
e subsecretário dos Estados Unidos, afirmou que seu país esperava, abre aspas, esperava que o Brasil contivesse Alexandre de Moraes, acusando a censura e abuso da autoridade. A situação escalou quando a equipe do empresário Elon Musk, dono do X, entrou no caso. Segundo Flávia Magalhães, o contato partiu diretamente de representantes do empresário. Recebi um convite, abre aspas, recebi um convite para ir a Washington, contou. Continua aspas, né? Quando cheguei, fui informada que Musk estava colocando advogados norte-americanos para me defender. Eles disseram que era questão de liberdade de expressão e abuso de poder judicial. Apoio político. Flávia Magalhães reconheceu que o caso ganhou visibilidade internacional graças à atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que teriam levado sua história aos Estados Unidos. Ela também citou a Alan dos Santos como um dos primeiros a alertá-la sobre a perseguição judicial no Brasil. Abre aspas, se não fosse Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos, eu não teria voz, afirmou. Eu estava banida do Brasil e ninguém me via. Ao ser indagada se chegou a ser informada formalmente pelo X sobre o bloqueio de seu perfil no Brasil, Flávia Magalhães respondeu, nunca recebi uma mensagem sequer do X. Enviei e-mails questionando oficialmente e nunca fui respondida. Flávia Magalhães conclui na entrevista que a liberdade de expressão foi garantida nos Estados Unidos, mas violada no Brasil. Abre aspas. O país onde nasci me persegue, disse. O país que me acolheu me protege. Vamos ver aqui um trechinho rapidinho aqui dessa entrevista dela. Ela deu à revista Oeste aqui, ela falando sobre toda essa reviravolta aí dos advogados de Donald Trump. Marina, antes de passar a palavra aqui a você, vamos ouvir o que a Flávia Magalhães falou no Jornal da Oeste, primeira edição. O Alexandre de Moraes estava mandando retirar meu passaporte da minha mão e ele estava me acusando de falsificação de passaporte. Eu me desesperei. Eu disse, o quê? Nunca! Nunca! Esse passaporte nunca é falso. Eu sou cidadã americana. Nunca! Eu passei por todos os processos e eu só tiro meu passaporte no consulado brasileiro em Miami. Eu não recebi nenhum e-mail, nenhuma carta, nenhum telefonema, uma carta rogatória, uma notificação no celular, SMS, nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês, fui eu que descobri. E o mandado de prisão, eu descobri uma semana antes de ir para o Brasil, porque eu já tinha comprado a minha passagem para ir em abril para os 15 anos da minha sobrinha. Além dessa acusação aí, sem respaldo na realidade feita por Alexandre de Moraes em relação ao passaporte, a Flávia também falou em relação aos autos do processo que seus advogados não tiveram acesso. Até a data de hoje é dia 19 de setembro de 2025, Dr. Paulo, que é meu advogado, não tem acesso aos autos, meu advogado não tem acesso ao número do processo para poder fazer a minha defesa, para saber do que eu estou sendo acusada, para saber o que foi que eu falei de tão grave. Olha a cara da repórter. A cara da repórter ao saber que o advogado, né, do réu não tem acesso aos autos, não tem acesso a nada, não pode ter acesso, nunca vi isso em país nenhum, tá? Só em países que não é democracia, né? Que acontece isso. A cara da repórter foi mais engraçada ali. Marina Helena, tá aí então, né? Completamente inacreditável. Ela foi acusada de ter documentação falsa. A gente sabe muito bem que o processo de um visto, ainda mais um visto na América, Vou um processo... aqui para ver essa parte aqui que fala de Moraes aqui, tá? Ah, é aqui em cima, desculpa, vamos lá. É aqui, esse outro aqui. Esse aqui que fala sobre os advogados que Elon Musk disponibilizou para ela. Vamos lá, então. E começando, uma saudação especial a você e a toda a audiência aqui do Jornal da Oeste, edição da tarde. Isso mesmo, o Christopher Landau não economizou palavras na resposta. O Jason Miller, assessor do presidente americano Donald Trump, compartilhou a matéria da revista Newsweek
que está longe de ser uma revista de direita lá nos Estados Unidos, não é? E apesar da repercussão, eu quero aqui... Como é que você reagiu a essa recusa, ao bloqueio inicial? Isso afetou a sua capacidade de se expressar, uma vez que você tem uma atividade intensa nas... Problema lá, porque você está sendo perseguida. Aí eu disse, tá certo. Quando eu cheguei em Recife, dia 13, amanhã, eu sou livre para isso. O governo Biden me protegendo. Estava sendo monitorada também para ele chegar em você assim? Eu perguntei, bom dia, primeiro, desculpa, Guta, é um prazer, muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui para poder esclarecer, muito obrigada. Respondendo a primeira pergunta, meu advogado é Dr. Paulo Faria, é o mesmo do Daniel Silveira. Quando eu descobri o meu mandado de prisão, os meus amigos pediram para eu entrar em contato com um dos melhores. Flávia, você... Eu expus no Twitter da frente. E o meu guichê é diferente do turista, porque eu sou de advogados pagos pelo Elon Musk e tiro com eles. E para minha surpresa também tem essa novidade. Aí, vamos lá. A equipe do Elon Musk entrou em contato comigo, pedindo para eu ir para Washington DC, porque eles queriam conversar comigo. Eu fui. Quando eu cheguei em Washington DC, o Elon Musk me disponibilizou de uma bancada de advogados pagos por Elon Musk. Eu não vou pagar nada, então eu estou sendo protegida mais ainda, estou sendo defendida por uma bancada de advogados pagos pelo Elon Musk. E, para minha sorte, Deus, né, vendo a gente, eu represento o Brasil também, né? Porque eu também sou brasileira. Deus, olhando por nós, colocou o Martin de Luca dentro do mesmo avião que eu estava, voltando de Washington DC. O meu avião foi de lei e eu entrei em outro avião que o Martin de Luca estava. Então, eu tive a audácia de me levantar, ir lá conversar com ele. Ele já sabia quem eu era, ele já me conhecia o meu caso. E fez questão de me esperar sair do avião para tirar uma foto comigo. Postou o meu caso no Twitter, na página dele. Para mim foi uma honra. E eles se juntaram e ele também está me defendendo. Sem custo nenhum, porque eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. Eu sou uma cidadã comum. Então, a minha liberdade não foi cortada aqui nos Estados Unidos. Ao contrário, a minha liberdade foi cortada no meu país, onde eu nasci. O país que abriu as portas para mim está me acolhendo. E o país que eu nasci fechou as portas para mim. É muito triste isso. Eu não posso ver mais minha família, eu não posso mais entrar no Brasil. Vai fazer 2 anos que eu não vejo a minha irmã. Eu não posso ver minha irmã, eu só tenho a minha irmã, eu só tenho uma irmã. A minha mãe está aqui comigo, eu não tenho coragem de mandar a minha mãe. Minha mãe é legal, minha mãe tem green card, tá? Minha mãe é completamente legal. Meu filho é americano, meus sobrinhos são americanos, todos moram comigo. E minha irmã mora no Brasil e eu não posso mais ver minha irmã. Não posso ver meus amigos, não posso mais pisar no Brasil. Tá aí, pessoal. Mais uma reviravolta aí, que a gente espera que seja um desfecho positivo a favor da democracia, né? E que consiga atingir aí essa tirania que tem tomado conta do Brasil. Esperamos que isso aqui não se torne uma Venezuela, porque está caminhando, né? Está caminhando para se tornar uma Venezuela, um país que você não tem mais liberdade de expressão, de criticar nada, nem criticar agentes públicos, tá? Virou ditadura. Quando você estiver em um país que você não pode criticar agentes públicos, servidores públicos, seja lá o que for, virou uma ditadura, tá? Não estou dizendo aqui em difamar, nada disso não, apenas criticar, é o que acontece no Brasil. Uma simples crítica já vira um grande processo contra você de prisão, de atentado ao direito de liberdade, atentado ao direito de democracia e não sei o que lá mais lá.
Então é isso. Quando chega numa situação que é uma simples crítica a um agente público, servidor público, faz você correr o risco de ir preso, acabou-se a democracia, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de compartilhar, comente, curta, inscreva-se no canal e nos vemos nos próximos capítulos aí, com mais notícias aí do ministro Alexandre de Moraes, que a gente espera aí que logo, logo a justiça realmente, a justiça verdadeira, não só a de Deus, mas a dos homens também, seja feita aqui contra pessoas, né, que usou e abusou do poder, passou por cima de tudo para censurar, prender pessoas que às vezes não fez nada demais, apenas uma simples crítica, tá certo? Valeu, um abraço a todos, tchau, tchau.